A casinha surgiu no contexto imponderável do universo de postos de socorro avançado que trabalha em nome do divino Galileu Jesus. Assim, a casinha tem uma gênese muito semelhante à da maioria destas casas, que surge no improvável das limitações de recursos materiais e em meio às incertezas das imensas lutas no campo espiritual íntimo de seus pioneiros. Em comunidades que se esforçam em se erguer à margem da sociedade oficial, como foi a comunidade do Uruguai, entre as muitas que surgiram à margem do progresso da grande metrópole soteropolitana. A data oficial do Centro Espírita Casa de Socorro Maria da Paz, no endereço atual, é de 29 de setembro de 1979. Nós se vão 40 anos. Mas seus alicerces históricos, contextuais e espirituais foram plasmados no curso de algumas décadas anteriores. O bairro do Uruguai e o Batistaca. Em 1950, foi realizada no Brasil a Copa do Mundo de Futebol. Os retirantes, recém-chegados, buscavam se instalar neste lugar que foi dado o nome de Uruguai em homenagem à seleção celeste campeã daquele Mundial. E queriam se instalar no lugar mais próximo daquele centro industrial que se formava na península Itapejipana. E aí acabava ocupando as únicas áreas que não tinham dono, ou seja, as áreas alagadas pelos movimentos das marés, mais precisamente os mangues da enseada dos Tainheiros, áreas que naquela altura do assentamento humano na metrópole soteropolitana também era usado como lixão extraoficial na cidade. A ocupação das áreas alagadas, vencendo a dança das marés que se deu naquela frenética ocupação, seguia um modelo de autoconstruções débeis a partir de longas estacas enfiadas sobre o mangue, as quais serviam de base estrutural para a construção dos barracos e palafitas feitas de madeira, de refúgio e outros materiais improvisados, as conhecidas palafitas. Este tipo de ocupação desordenada que ocorreu nas invasões de áreas de marrazo recebeu o nome de alagados, mesmo antes do nome Uruguai, e abrangia, além dos mangues do lado da península de Itapajipe, os mangues do lado do braço do mar, como São João da Plataforma, por exemplo, marcando a exótica estética suburbana daquela região. O nome Casinha surgiu pelo carinho que o grupo de pioneiros tinha com a casinha de taipa, gentilmente cedida pela confreira Maria Eulália da Conceição, nascida em 1910 e 1980, a nossa estimada Dona Maria da Paz, mentora da nossa casa. Ela recebia os grupos para a realização das reuniões do Evangelho no Lar. A casinha de Maria Eulália, muito simples e paupérrima, construída na região do Batistaca, a parte mais seca daquela região, mesmo assim sujeita a alagamentos, abrigou as reuniões de leitura e estudo do Evangelho com a regularidade semanal por muitos anos, marcando a primeira fase do Centro Espírita Casa de Socorro Maria da Paz. Uma curiosidade contada pelo seu Antônio, que está aí conosco, uma curiosidade é que, com o aterramento daquela região, o nível do solo das ruas daquela área subiu em média 1 metro. Desta forma, o interior da casinha ficou abaixo do nível do solo externo, impedindo a abertura da porta. A porta ficou travada, não se abria a porta. Com essa situação, exigia-se que os frequentadores e também os moradores eram obrigados a entrar pela casinha, entrando pela janela. Tais singularidades e dificuldades deu àquelas reuniões evangélicas uma atmosfera de simplicidade, foco evangélico e justo espírito fraterno, tornando-se comum a manifestações de guias espirituais, caboclos pretos velhos e muitos espíritos necessitados, através da médium Maria Eulália, em vista de sua mediunidade madura e equilibrada. Tais fenômenos e mensagens tão consoladoras fez da casinha um ponto de luz cada vez mais concorrido naquelas cercanias pelas famílias que se encontravam em circunstâncias socioeconômicas tão desfavoráveis. Muito cedo, o grupo de reuniões da casinha adotou as práticas kardecistas em todas as suas reuniões mediúnicas e doutrinárias. Aí, meus queridos, um pouco da história da casinha, que me foi relatada na entrevista pelo seu Antônio Carlos.
Isso aí ainda não está concluso, mas eu gostaria de dividir com vocês, tá bom? Agora eu vou pedir para a nossa... ainda não, só queria apresentar Flávio Santos, meu querido Flávio Santos, né? Bom, gente, Flávio Santos é um amigo muito querido. Flávio é psicólogo, ele é um grande estudioso da doutrina espírita, ele é praticamente uma enciclopédia, tem referências que brotam na mente dele o tempo todo, e por isso ele faz essas palestras tão vibrantes. Ele começou muito jovem na doutrina espírita, digamos que na fase infantil. Como a primeira responsabilidade foi como coordenador de grupo de jovens, aí mesmo, na região dos Alagados, através do GEGEM, o Grupo Espírito Jesus de Nazaré, que fica lá do outro lado da Bahia. Então, e ele é um conferencista bastante requisitado, congressista, coordenador de diversos grupos de estudo. Eu participo de um deles, que é o André Luiz. E aí, gratidão, Flávio, pelas oportunidades e muito aprendizado nesses anos todos que a gente participa desse grupo, né, que ocorre aos domingos, à noite. E mais uma coisa importante, o Flávio se destaca exatamente como pioneiro na difusão da doutrina espírita através da difusão dessas palestras, dessas doutrinárias. E aí o Flávio vai me ajudar a lembrar o ano, mas no tempo em que ninguém tinha essa coisa de canal de YouTube, ele foi pioneiro nisso aí. O que se achava no YouTube eram vídeos esparsos, perdidos, que uma ou outra casa divulgava, publicava. Não tinha até então um canal oficial. Então ele é pioneiro nisso aí. E hoje o canal Raciocínios Espíritas, e esse é um número que a gente, toda vez que a gente faz uma entrevista, né, Flávio, a gente tem dificuldade de atualizar, mas hoje já passa de 2.000 publicações no YouTube. Essa que a gente está fazendo agora, ele está gravando e vai ser publicada também para depois todo mundo poder assistir, né? Então, acho que mais de 2.000, né? Então, esse é Flávio Santos, é um grande, um imenso prazer tê-lo aqui. Queridos amigos, queridas amigas, nossas saudações cordiais, nossos cumprimentos fraternos. Quero agradecer ao convite que a Casinha me fez na pessoa do amigo e companheiro Paulo Patrício, em nome de quem eu também saúdo, cumprimento todas as pessoas responsáveis por essa instituição, essa casa, que eu tenho uma grata honra de poder conhecer nesses tempos, mas que, oxalá, poderei conhecer também pessoalmente, conhecê-la pessoalmente quando esses momentos de limitação social encerrarem, eu possa me fazer presente. Para mim é uma grata satisfação, é uma honra não merecida. Para mim é também uma grata alegria estar aqui com companheiros queridos do movimento espírita, dizer que me sinto muito honrado, inclusive, pela apresentação e pelas considerações que o amigo Paulo Patrício fez. Às vezes, quando eu ouço uma apresentação dessa, eu fico com a sensação de que a apresentação é maior do que a pessoa, né? Pelo menos com relação a mim mesmo. Mas gostaria de dizer da minha ufania, da minha alegria, do meu júbilo de me fazer aqui presente, tocando num tema tão palpitante, tão interessante, uma abordagem tão especial, porque ao pensar sobre o tema e conversando com o Paulo Patrício, nós chegamos à conclusão que seria de bom grado a gente tentar selecionar um tema que toca em todos nós e que diz respeito ao cotidiano, ao dia a dia de todos nós. Quero dizer que, em função desse manejo que estamos fazendo aqui, por meio do uso dessa tecnologia, os amigos me sinalizem se o som não estiver chegando, se alguma coisa sair não a contento, se a minha comunicação, meu áudio não estiver chegando. Eu estou olhando para 3 câmeras ao mesmo tempo, a câmera que está sendo gravado o vídeo para mais tarde hospedar, a câmera do celular que está contemplando alguns amigos que estão assistindo por meio do WhatsApp e a câmera que está aí albergando a maioria das pessoas pelo Google Meets. Portanto, mediunidade. Allan Kardec,
o sempre lúcido codificador do Espiritismo, no capítulo 14, item 159 do Livro dos Médiuns, obra gigantesca sobre o assunto, obra que inclusive vai desabrochar, vai desdobrar os elementos que ele havia recortado, estruturado na obra O Livro dos Espíritos, porque a obra O Livro dos Espíritos é o bloco básico, inicial de todo o edifício da filosofia espírita. E na obra O Livro dos Espíritos, que tem toda a estrutura doutrinária, ali em germe, tem também as sementes que serão desabrochadas e desenvolvidas nas obras subsequentes. Na obra O Livro dos Espíritos há uma parte que Allan Kardec dedica ao contato com o mundo espiritual, na qual ele já havia recebido uma série de informações, e eu destaco uma delas, o item 459 de O Livro dos Espíritos, item no qual ele pergunta às entidades angélicas venerandas que o assessoravam nas seguintes palavras: interferem os espíritos em nossos atos, pensamentos e conduta, em nossas vidas de um modo geral? E as entidades espirituais responderam a ele mais ou menos nas seguintes palavras: interferem muito mais na vida do homem, a ponto de muitas vezes serem os espíritos que conduzem, que dirigem o ser humano. Baseado nessa questão e nas questões que ele explorou, que ele desenvolveu sobre a interferência dos espíritos na nossa vida, no nosso dia a dia, Allan Kardec vai elaborar o Livro dos Médiuns. Livro esse que no início trata da argumentação filosófica de que os espíritos podem influenciar os homens. Todo o início do Livro dos Médiuns, ele fundamentando o método, fundamentando o raciocínio de que os espíritos podem interferir na vida dos homens, tese que foi levantada lá atrás no Livro dos Espíritos. Mas, depois que ele desenvolve toda essa tese, capítulo 14, já citado por mim, item 159, ele vai introduzir na cultura mundial, na cultura internacional, e por que não dizer, ele vai apresentar ao dicionário internacional e às enciclopédias do futuro um termo novo que até aquele momento não havia sido utilizado. Nesse item, Kardec vai dizer mais ou menos assim: todo aquele que sente em um grau qualquer, ou seja, em um nível qualquer, tem alguma sensação qualquer, para baixo ou para cima, pequena ou grande, no nível qualquer, seja pouco, seja de maneira bem sutil, seja de maneira forte, qualquer grau, a influência dos espíritos ou a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. A partir dessa colocação, Allan Kardec apresenta ao mundo a palavra médium. Médium, do termo latino, em latim médium, é aquele que está no meio entre uma e outra realidade, entre uma esfera e outra. Os médiuns ao longo da história foram chamados de várias formas, mas é Allan Kardec que dá esse nome. Antes, o médium era chamado de profeta na Israel antiga. No judaísmo da antiga Palestina, os médiuns eram os profetas. Na Roma antiga, eram chamados de sibilas. Na Grécia, eram chamados de pitons e pitonisas, oráculos. Na Idade Média, foram chamados bruxos e feiticeiros. Mas também foram chamados no Egito Antigo de hierofante. Foram chamados na Índia multimilenar da sabedoria antiga, do hinduísmo, do Bhagavad Gita, do Vedanta, dos livros sagrados da Índia, dos Upanishads, foi chamado de rishis, homens santos, e assim por diante. Foram chamados de xamã em algumas comunidades de tribos antigas. Os médiuns foram chamados de mistagogo, de traumaturgos, e foram também chamados pela psiquiatria materialista do século XVIII e XIX, aquela que começou a entender o ser humano nas suas doenças mentais, foram considerados psicopatas,
alienados, portadores de sintomas histéricos, de alucinações auditivas e visuais, portadores de histeropatias, isso é, patologias histéricas, tanto quanto divertiram cortes obscenas e depravadas da Idade Média, onde os médiuns eram considerados mágicos, ilusionistas, portadores de fenômenos de prestidigitações, isso é, fazia acontecimentos mágicos, e assim, ao longo dos tempos, foram chamados dessa ou daquela forma. A partir de Allan Kardec, nesse item mencionado, o termo médium retira esse fenômeno do miraculoso, do sobrenatural, da pessoa que tem um dom especial, mas com uma pessoa normal, mas que tem a sensação, isso é, todo aquele que sente em um grau qualquer a influência ou a presença dos espíritos é, por esse fato, médium. E Kardec continua nesse mesmo item 159, ipsiliteris, e eu falo ipsi verbis. Ele vai dizer literalmente o seguinte: essa faculdade é inerente ao homem. Inerente ao homem e, por consequência, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem algum rudimento, alguma sensação dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todas as pessoas são mais ou menos médiums, diz Allan Kardec. Eu estou só citando Allan Kardec. Geralmente, porém, continua ele, geralmente, porém, essa adjetivo, essa qualidade, diz Allan Kardec, só se aplica àqueles em quem a faculdade se apresenta bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes, de certa intensidade, e que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa capacidade não se revela da mesma maneira em todas as pessoas. O que é que Allan Kardec quer dizer? Kardec quer dizer que se toda pessoa que sente num grau qualquer a presença dos espíritos, pode-se dizer que toda pessoa sente em algum grau qualquer. E se toda pessoa que sente em grau qualquer é médium, podemos dizer que todas as pessoas são mais ou menos médium. Porque todas as pessoas têm alguma sensibilidade em um grau qualquer. E por isso, diz Kardec, é inerente ao homem, não constitui privilégio. Todos os indivíduos são médios, portanto, no entanto, aí Kardec vai dizer, especificar. No entanto, quando a gente chama alguém de médium, quase sempre a gente está falando daquela pessoa cuja capacidade é forte, é bem caracterizada. É aquilo que os espíritas chamam de médium ostensivo. Ou seja, médium todo mundo é. De vez em quando a gente sente uma presença, sente uma sensação. Quem não sente? No aniversário do pai que faleceu, no aniversário da mãezinha que já desencarnou, que já se foi. Aí lembra da mãezinha, lembra do pai. Aí o que é que acontece? Se emociona, aí se lembra, aí tem alguma sensação específica, parece se emocionar, parece sentir a presença do pai falecido, da mãe, chora, se emociona, chega a dizer, exclamar, eu tive um arrepio aqui, parece até que meu pai, quando eu lembrei dele, estava aqui perto de mim, ou minha mãe, ou um ente querido. É médium essa pessoa também, é médium. Quanta gente sonha com entes queridos, sonha com a mãe que faleceu, com o pai que faleceu, com um ente querido, e dá um abraço no sonho e acorda com a sensação de abraço ainda com toque. Qual é a família que não tem um relato desse? É médium também essa pessoa. No entanto, quando a gente fala médium no sentido específico, é aquela pessoa que entra em transe. É aquela pessoa que vê. É aquela pessoa que psicografa. É aquela pessoa que incorpora. É aquela pessoa que ouve os espíritos. Que vê os espíritos de maneira bem caracterizado. Esse é o médium ostensivo. É esse médium que trabalha em sessão mediúnica. É esse médium que entra em transe. Nem todo médium precisa trabalhar em sessão mediúnica. Há médios que são intuitivos, que são sensitivos. Todos nós somos médiums. Mas o médium, no sentido específico, é esse bem caracterizado, é esse bem ostensivo. A mediunidade, portanto, é inerente ao ser humano e está presente ao longo da história. Em um belo trabalho, o Dr. Hernani Guimarães Andrade conseguiu resgatar um trabalho de antropologia
segundo o qual os antropólogos constataram que no período glaciário de Guns, o período da Pedra Lascada, o período paleolítico do Homem das Cavernas, havia desenho nas cavernas, e esses desenhos nas cavernas, desenhos escritos rupestre, como se diz, né, nas cavernas, demonstravam que os homens das cavernas colocavam um ritual de colocar sempre um crânio de um cadáver, a cabeça de um cadáver, na porta da caverna, virada sempre para o Oriente. E aquela cabeça, ou aquelas cabeças, na crença do homem das cavernas, era uma forma de superstição, de fé, de que aquela cabeça protegia eles das almas dos mortos que vinham se comunicar com os homens. Portanto, diz Hernani Guimarães Andrade que a ideia do contato com os mortos já existia mesmo no período paleolítico. Mais tarde, a gente vai ver homens extraordinários, homens notáveis, alguns bastante conhecidos, que falavam e que viveram a experiência mediúnica. Sócrates, relatado por Platão, dialogava com seu daimon, daimonion, demônio, palavra grega que não significava Satanás ou anjo mau. Significava, na verdade, daimon, na Grécia, anjo tutelar, espírito guardião. E Platão disse que Sócrates, o pai da filosofia, era inspirado quando estava conversando com seu daimon, seu anjo da guarda. Mais tarde, vamos encontrar na Casa Júlia, do Império Romano, Domício Nero, imperador de Roma, que assassinou de maneira cruel a sua própria mãe, abrindo o ventre de Agripina para saber de onde ele havia saído, e mais tarde matou a sua própria esposa, Otaviana, grávida inclusive. Ambas apareciam em sonho para ele. Ele acordava em pesadelos com ambas prometendo vingança, e ele ficou tão atormentado com a presença de Otaviana Popeia e de Agripina, que chegou a tocar fogo em Roma, e mais tarde construiu a Domus Áurea, a Casa Dourada, porque na sua loucura e na sua perturbação, ele achava que aquela casa de ouro poderia proteger ele da sua esposa e da sua mãe, ambas assassinadas pela sua impiedade. Periandro, um dos 7 sábios da Grécia, que também assassinou a sua esposa, via ela nos arredores da sua casa, a ponto de ficar tão perturbado que foi até o oráculo de Delfos e pediu a Tebas, o grande médium da época, o grande Piton, para retirar a presença de Melissa, a sua esposa, perto dele. Narra o historiador Heródoto de Halicarnasso, por exemplo, historiador do povo grego, que Creso, o rei da Lídia, no século VI a.C., antes de batalhar, antes de fazer qualquer batalha, ele consultava os mortos. Inclusive mandou uma caravana para o oráculo de Delfos para consultar os médiuns do oráculo de Delfos para saber se ele deveria fazer uma guerra contra Ciro, o rei dos persas, que começava a conquistar o mundo e a estabelecer uma espécie de ameaça para ele, um adversário. E o oráculo disse a ele para ele não entrar na guerra, porque senão ele ia perder a guerra contra Ciro. E o que é que ele fez? Ele recusou a informação, estabeleceu uma guerra, foi vencido e se tornou escravo de Ciro. Porque o povo também é assim, né? O povo consulta os espíritos para fazer o que quer. Mesmo que os espíritos falem outra coisa, a pessoa vai, porque no fundo espera que o espírito aconselhe aquilo que quer já fazer, já colocou na cabeça. Mais tarde, vamos encontrar Plutarco, historiador de Roma, falar que Brutus, na batalha que estabeleceu contra Marco Antônio e Otávio, chegou, antes de ser vencido, a ver um espírito aparecer na sua campa, no seu acampamento à noite, dizendo: eu sou o teu anjo mau, e mais tarde experimentarás a minha vingança, quando entrares na cidade de Filipos. E foi na batalha dos filipenses que ele foi vencido e optou pelo suicídio para não ser preso de Otávio e de Marco Antônio, que mais tarde também se suicida com Cleópatra, a rainha do Egito. Filóstratos, historiador de Roma, vai narrar que no ano de 96 d.C., Apolônio de Tiana entrou em transe, viu seres espirituais ao seu lado e começou a dizer: vejo homens, espíritos aqui me dizendo que Tito Flávio Domiciano, o imperador de Roma, acaba de morrer. Ele estava em Éfeso, o imperador estava em Roma, portanto a quase 2.000 quilômetros de distância, e ele via a morte de Tito Flávio Domiciano. As pessoas começaram a fugir.
achando que Apolônio de Tiana estava louco, estava enlouquecido, e quando o imperador soubesse daquilo, não iria deixar pedra sobre pedra em Éfeso. 2 semanas depois, os primeiros barcos chegam pelos oceanos, levando a notícia de que Tito Flávio Domiciano foi assassinado em Roma, naquela hora, naquele dia, naquele momento que Apolônio de Tiana havia visto a quase 2.000 quilômetros de distância. Mais tarde a gente vê quantos fatos, eu estou aqui demorando, mas vale a pena a gente pensar quantos fatos de mediunidade. Voltaire, o grande intelectual francês, vai dizer que escreveu muitas obras enquanto dormia e enquanto sonhava. Especialmente com o Cântico do Henriade. Tartini, o compositor e músico italiano, vai escrever uma sonata enquanto ele dormia e ele acordou e disse, não fui eu que escrevi essa sonata. Como ele estava na Idade Média, ele colocou o nome da sonata, uma sonata para violino, chamada Sonata do Diabo. Porque é engraçado, né? Quando acontece algum fenômeno espiritual, o povo quase sempre bota a culpa no diabo. Nunca é Deus, é sempre o diabo. A gente tem a tendência de sempre colocar a culpa no colega, nunca é o chefe. Então, essa história é antiga, de achar que tudo é o diabo. E isso era muito comum na Idade Média. Dante Alighieri, que escreveu a obra mais importante da Idade Média, o livro mais importante da Idade Média, chamada A Divina Comédia. Dante Alighieri, ele vai escrever essa obra sendo levado fora do corpo, quando dormia, por Virgílio, o poeta latino de Roma, que o levava aos infernos, entre aspas, ao mundo espiritual de sofrimento, e ele visualizava o que é que ocorria lá. Algumas pessoas que ele conheceram ali em Florença, em Itália, e que ele via agora naquelas regiões. E ele voltou ao corpo e escreveu a Divina Comédia, a maior obra da Idade Média na sua época. Aliás, diz Boccaccio, uma personagem muito conhecida da literatura da Idade Média, que quando Dante morreu, o seu livro, A Divina Comédia, não estava completo, porque faltavam os cantos do céu, o capítulo céu, as últimas páginas da Divina Comédia. E sabe o que aconteceu? Diz Jacopo que, em determinado momento, vamos encontrar o seu filho, Boccaccio, o seu filho Jacopo, Flávio Jacopo, dormiu, saiu do corpo e viu o próprio pai. O pai apareceu a ele, fora do corpo, e levou até o local, um local onde ele morreu, e atrás de um quadro, numa espécie de cofre, ele disse, aqui está o resto da Divina Comédia. O filho acordou no corpo, era de madrugada, foi até a casa do advogado testamenteiro da herança de Dante, e com ele fez a mesma viagem que fez durante o sonho, até a casa do pai onde ele morreu, e lá no local onde ele viu, estava um cofre, quando ele abre os últimos capítulos da Divina Comédia, graças ao fenômeno maravilhoso. O psiquiatra Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, discípulo de Freud, embora fosse um gênio intelectual da psicologia e do comportamento, era também um extraordinário paranormal. Um paranormal tão extraordinário, mas tão extraordinário, que a sua vida é feita de alto e baixo. Ora ele aceitava os fenômenos, ora ele recusava, porque ele tinha uma formação materialista como cientista. Mas ele vivia fenômenos dessa natureza. Diz uma das suas biógrafas que um dia, quando um amigo seu morreu, ele foi para o enterro do amigo, participou do sepultamento do amigo, enterrou, consolou a família, esteve com a viúva, que era amiga sua também, e naquele dia, diz Jung, eu fui dormir, adormeci, saí do corpo, e estava meu amigo morto, e ele me levou até a sua casa. Chegando na sua casa, eu entrei, ele me levou até uma biblioteca, e chegando nessa biblioteca, na segunda prateleira, de baixo para cima, havia 5 livros com capa vermelha, e um deles, do escritor francês Émile Zola. Eu acordei, fiz a mesma viagem que fiz durante o sono, cheguei lá, na casa da viúva, bati na porta, ela abriu, eu pedi licença, muito constrangido, para ir até a biblioteca, e chegando na biblioteca da casa desse meu amigo, eu vi lá 5 livros de capa vermelha, e um deles, Émile Zola. Quando eu retiro o livro, estava o título A Herança dos Mortos.
Jung vai dizer mais ou menos assim: como é que eu consigo entender isso do ponto de vista psicanalítico? Será que o meu inconsciente saiu do meu próprio corpo e viu coisas que eu não sabia e depois eu confirmei que era? E depois ele tentou explicar dizendo que era o medo que ele tinha da morte, por isso ele criou tudo isso. Mas não conseguiu explicar totalmente um fenômeno dessa natureza. Mais tarde ele viveu outros fenômenos dessa ordem, fenômenos extraordinários, a ponto de chegar no final da vida e dizer, como está na bibliografia, a sua autobiografia escrita por Aniela Jafé, a sua colaboradora, o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, onde ele vai dizer: a minha vida é uma grande interrogação e eu não tenho certeza de nada. Eu não afirmo nada, eu não nego nada, eu não sei de nada. É assim que ele acabou a vida dele, duvidando e não tendo certeza. Mas a verdade é que os fenômenos espirituais são espantosos. Se a gente for aqui examinar, a gente vai ver inúmeros fenômenos espirituais. Em Portugal, a gente teve Fernando de Lacerda chamando atenção, Ivone do Amaral Pereira aqui no Brasil, Zilda Gama, Chico Xavier, que foi uma explosão de mediunidade, Rosemary Brown, médium musicista inglesa, e tantos outros, a ponto de acontecer no Vaticano. Eugênio Pacelli, conforme Le Reservatoire Romano, o cardeal Eugênio Pacelli, no dia 19 de fevereiro para 20, de madrugada, estando orando na Catedral de São Pedro, ele viu entrar um vulto na sala, e quando ele olha, era o Papa Pio X. E o Papa Pio X, que já havia morrido, fala para ele: Pacelli, eu venho em nome de Jesus te dizer que logo mais você será Papa. Eugênio Pacelli ficou tão emocionado que vai dizer: mas sua santidade? Ele diz: não sou santidade, sou teu irmão. E quero lhe dizer, daqui do mundo dos mortos, que a humanidade vai precisar de você logo mais. Tu serás Papa. E ele vai dizer: mas sua santidade, o Papa Pio XI está no poder e está gozando de saúde, eu não posso ser Papa. E ele vai dizer: pois eu te digo, tu serás Papa. E desapareceu. Ele desceu, diz ele mesmo, ele desceu e passou pelo guarda suíço que tomava conta ali das tumbas dos papas mortos, ajoelhou-se no túmulo do Papa Pio X, orou quase que a madrugada toda, às 5h30 da manhã ele sai, e como ele estava muito pálido, o guarda perguntou: Sua Eminência, por que Sua Eminência está com essa palidez na cara? E ele disse: porque acabo de falar com o Papa Pio X. Mas o Papa Pio X morreu. E ele disse: eu sei. Ele era meu amigo. Foi ele que me deu o chapéu e anel de cardeal. Ele veio me dizer que eu serei Papa. Nesse ano, 1939, o Papa Pio XI adoeceu 2 semanas depois, morreu, e no escrutínio secreto de votação para escolher o futuro Papa, Eugênio Pacelli é escolhido por unanimidade de votos e se torna o Papa Pio XII. Nesse mesmo ano, 39, a Alemanha invade a Polônia, os Países Baixos tombam em agosto, a Áustria é dominada, estoura a Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler está no poder, e o Papa Pio XII, Eugênio Pacelli, lembra-se da sua visão espiritual e tenta negociar a paz com Adolf Hitler, chegando a salvar milhares de vidas. Chega, inclusive, a utilizar o João 23, que seria mais tarde o futuro Papa, em Amsterdã, para fazer uma espécie de negociação com Hitler para salvar vidas, embora ele foi acusado mais tarde de salvar só vidas católicas e não necessariamente vidas de poloneses, judeus e russos que foram destruídos por Hitler, mas a verdade é que esse homem se tornou uma referência e se tornou um fato histórico que ele publicou no Jornal Oficial do Vaticano, Contato Espiritual com o Papa Pio X. O brilhantismo de Kardec, meus amigos, vai dizer o seguinte: a mediunidade é uma faculdade da criatura. Como todas as faculdades são da criatura, a memória, a inteligência, a aptidão para desenhar, a aptidão para cantar. Todo mundo pode cantar, com exceção das pessoas que não podem falar, que são mudas. Todo mundo pode cantar. Eu mesmo canto, mas canto só no chuveiro, só tomando banho. Porque se eu cantar em outro lugar, se eu cantar aqui para vocês, até os espíritos desencarnam. Então eu tenho cuidado para só cantar dentro do banheiro. Todo mundo pode cantar, mas nem todo mundo é cantor profissional. Então há os cantores profissionais. A mediunidade é a mesma coisa. Todo mundo sente, mas há os médios ostensivos. Os médios que têm uma faculdade ostensiva. Kardec vai se preocupar em tentar entender se a mediunidade tem algum sinal. Tem algum sinal? Tem uma estrela na testa da pessoa? Tem
algum balagandã, algum balacobaco que aparece na pessoa? E os espíritos disseram que não tem nenhum sinal exterior, não tem nada que diga que a pessoa é médium, porque a cara da pessoa é assim, um assado. Não tem nada a ver com isso. É uma faculdade, e aí os espíritos vão dizer, é uma faculdade orgânica, uma predisposição orgânica. Isso é, tá no organismo. E aí Allan Kardec tenta debater, tenta entender, e o máximo que ele consegue é que os espíritos dizem que há organizações físicas próprias para a mediunidade mais acentuada. Coube mais tarde ao espírito André Luiz por Chico Xavier, na obra Missionários da Luz, na década de 40, investigar esse aspecto físico para dizer que na glândula pineal, glândula que na época que André Luiz escreveu não tinha nenhuma importância para a medicina, não tinha nenhum destaque, a medicina considerava uma glândula sem importância, e André Luiz vai dizer que é uma glândula da vida mental. Hoje, várias pesquisas cerebrais demonstram que as experiências de meditação, de oração, de transe acionam a glândula pineal. Há experiências notáveis dizendo que, inclusive, como é o caso da tese de doutorado, ou melhor, dissertação de mestrado da USP, do Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que há cristais na glândula pineal, cristais de uma rocha chamada apatita, e essa rocha tem propriedades eletromagnéticas, predisposição orgânica. O que eu quero dizer é o seguinte, a faculdade é da alma, mas precisa de um corpo para se expressar. Da mesma forma que o pianista é a alma do pianista que é pianista. Mas ele precisa ter dedos alongados, ele precisa ter agilidade na mão. Se ele vier com algum defeito, alguma lesão, alguma deficiência na mão, ele não vai conseguir tocar. A alma dele é pianista, mas ele precisa de um corpo. Einstein, a inteligência dele é do espírito. Alguém que é muito inteligente é o espírito que é inteligente, mas precisa de um cérebro, precisa de um corpo. A mediunidade é do indivíduo, mas para se expressar precisa de um cérebro para o transe. Há cérebros mais próprios para o transe. E aí eu entro no nosso tema da família. O que eu quero dizer é o seguinte, se a mediunidade tem um aspecto orgânico, isso quer dizer que pode ter aqui eu estou colocando como hipótese, tá? Porque eu não vejo confirmação, mas pode ter um aspecto genético. E a observação demonstra que é provável que sim. Você sabe que a genética não é 100%. Tem gêmeos iguais, com a mesma carga genética, que um é cheio de doenças e outro é saudável. A genética não explica tudo. Gêmeos univitelinos, monozigóticos, né? Gêmeos idênticos. Mas por que a genética não explica tudo? Porque é o espírito por detrás da genética que imprime no corpo as suas necessidades. As suas necessidades. Então pode ter gêmeos fisicamente iguais, com a mesma carga genética, mas espiritualmente não são iguais. Então, nós temos isso. Mas é claro que se é uma faculdade da alma, mas que precisa de um corpo, e esse corpo precisa de uma estrutura cerebral, é possível pensar que essa estrutura cerebral possa ser transmitido pela hereditariedade, pela genética. A observação demonstra que essa hipótese é muito provável, porque quando a gente vê em famílias, a gente vê famílias que os pais, mãe ou pai ou os dois são médiums, um filho ou outro também é médium. Quando eu falo médium aqui, médium ostensivo, tá? De sentir mesmo, de ver, de visualizar, de sentir a presença, a mediunidade nesse sentido. Então, meus amigos, a mediunidade, portanto, tem essa característica e aparece muito na família. A gente muitas vezes só fala na mediunidade no centro espírita. Como se o médium só fosse médium assim. Entrou no centro espírita, fechou os olhos, começou a fazer moça na testa com o dedo, aí vira médium. E aí sai do centro espírita, não é médium mais. Tem gente que acha que é assim. Tem muita gente que acha que é assim. Que só é médium dentro do centro espírita. Isso daí tá mais pra média. Quer fazer média e não médium. Porque o médium verdadeiro é uma antena. E a antena tá sentindo em qualquer lugar. Ele é médium 24 horas por dia. Eu vejo muita gente dizendo isso. Eu entro na sessão, fico médium e saio e não sou mais médium. Não sinto nada. Pode verificar, pode avaliar se não tem alguma coisa errada e se realmente é mediunidade. Afinal, tem muita gente achando que é médium e não é. Tem muita gente querendo desenvolver mediunidade no centro espírita e está desenvolvendo loucura. Porque tem muita coisa que é... Às vezes a pessoa tem uma crise epiléptica e a gente pega a pessoa e diz, olha aí, ó, que mediunidade forte, a pessoa se batendo no chão porque está tendo uma epilepsia. E a gente bota a pessoa para desenvolver na casa espírita. E vai desenvolver o quê? A epilepsia.
Então é necessário ter muito cuidado com isso. O médium é médium 24 horas por dia. O médium não é só aquele médium que fica fazendo barulho. O médium, se ele concentra, os médios que estão me assistindo sabem disso. Se você parar e começar a concentrar, por exemplo, estiver conversando com alguém, conversa com alguém, comece a concentrar no que a pessoa está dizendo e comece a concentrar muito na pessoa. Daqui a pouco você está sentindo o que a pessoa está. Porque o médium é uma antena que capta desencarnado e encarnado. Ele capta, e por isso o médium na família, ele capta também a atmosfera familiar. Ele também fica sensibilizado com a atmosfera da família. Então, o médium é médium toda hora. Agora, é claro, no centro espírita ele vai educar, ele vai canalizar para que na sessão mediúnica ele abra espaço para os espíritos se manifestarem, para entrar em transe, para não ficar dando transe no meio da rua, para não ficar querendo psicografar na hora da academia, na hora do trabalho, na hora do almoço. Certa vez eu peguei a carona com uma pessoa e a pessoa estava no carro, estava de carona, ele virou assim, de maneira violenta, jogou o carro para o acostamento. Peraí, que o guia quer se manifestar agora. Eu disse, vem cá, e esse seu guia não tem disciplina, não? Esse seu guia não sabe que você está dirigindo agora? Que guia é esse, meu amigo? Que guia é esse que não tem organização? Olha, esse guia está precisando ser guiado, viu? Porque um guia que está se incorporando o tempo todo, que está se manifestando a qualquer hora, imagine. Não, os espíritos superiores, eles sempre são disciplinados, eles sabem a hora certa, e o médium precisa também ter isso. Eles disciplinam. Agora, ele disciplina para o fenômeno, para o transe, para não ficar incorporando a qualquer hora na reunião mediúnica. Mas sentir o espiritual, ele vai sentir em qualquer hora. Sabe por quê? Porque ele tem a percepção. É como alguém, se você passar perto de um caminhão se um caminhão de lixo passar por você, você vai sentir o cheiro. Agora depende de você correr atrás do caminhão de lixo, mergulhar lá no saco de lixo, ficar cheirando lá aquele odor, ou espairecer, sair do lugar, respirar outro ar, e aí espairecer. O médium é esse que tem esse olfato, ele fareja o mundo espiritual. Agora, quando ele se educar, ele vai cuidar para não ficar carregando lixo. Quando ele sente o mal-estar, ele sai. Agora, mal-estar ele vai sentir. Muita gente chega para mim e diz, Flávio, como é que eu faço para não sentir? Como é que eu faço para não ter esse mal-estar? Eu disse, não faz. Porque é uma sensibilidade, não dá para fazer. Ah, mas eu não podia assim praticar caridade, ficar doando cesta básica, visitar. Eu disse, deve. A caridade vai lhe fortalecer, mas não vai cortar a sensibilidade que você tem. Vai até lhe dar um bem-estar, porque no bem você sintoniza com os bons espíritos. Mas você tem um telefone. E se você deixar o telefone no meio da rua, o telefone pode tocar e qualquer pessoa pode atender. A mediunidade é esse telefone, é esse celular, é esse WhatsApp espiritual. Que mensagens você está recebendo? E que mensagens você está compartilhando? Porque o médium pode ser o médium da fake news também. Da mesma forma que a gente tem fake news nas redes sociais, o médium pode ser fake news. E na família o médium vai sentir. O médium, ele tem uma possibilidade, uma capacidade de sentir. E por isso, no mundo familiar, no meio familiar, mesmo que não seja médium ostensivo, todos nós podemos aí desenvolver, podemos aí aguçar, podemos aí potencializar as nossas capacidades mediúnicas. Se a gente fizer silêncio interior, se a gente orar, mesmo que você não seja médium ostensivo, você vai sentir mais. Vai sentir as presenças. Vai sentir a presença dos seus mentores espirituais. E isso vai ser ótimo. Imagine alguém mais intuitivo na família. Como pode ajudar os familiares? Ajudar a si mesmo. Ajudar nas relações familiares. Alguém mais sensível, é claro, é mais sensível para os dois lados, né? O médium é tão sensível que ele é sensível para o bem. Ele pode ter uma sensibilidade profunda do bem, a ponto de apaziguar uma briga, a ponto de ser uma pessoa mais equilibrada, mas ele pode ser aquela pessoa que vai pegar a ar da família e vai botar fogo, vai botar mais gasolina no fogo. O médium é aquele que, da mesma forma que quando ele entra na discussão, ele entra tão inspirado no bate-boca que ele diz cada coisa, mas cada coisa para ferir o familiar, o marido, a esposa, o filho. Ele pode dizer cada coisa inspirado, né? Mas a gente sabe que tipo de inspiração é. Diz cada coisa ferinte, agressiva, que depois ele lembra de, meu Deus, como é que eu disse tudo isso? Como é que eu pude dizer essas coisas? Tenta até repetir e não consegue. E da mesma forma, na família, o médium pode ser inspirado de tal forma que diz cada coisa carinhosa, cada palavra, cada coisa. Eu mesmo vejo isso comigo. Aqui mesmo, nessa exposição,
Como eu sou abençoado, não por merecimento próprio, não porque eu tenho condição, mas em favor da casinha, em função dos espíritos ligados a esse trabalho, que me ajudam, que me auxiliam, que tenta de alguma forma diminuir o peso das minhas imperfeições. E quantas vezes eu estou em outras situações que eu cometo erros, que eu cometo enganos, que eu me dou conta que às vezes eu erro, às vezes eu cometo equívocos, inclusive bobos, equívocos bestas, bobos, que eu me dou conta, meu Deus, como nós somos feitos desse alto e baixo, dessas oscilações. Como nós temos isso? Temos momentos de grande inspiração, de grande altura espiritual e de grande baixeza. De grande baixeza. No Evangelho de Jesus, tem um momento que Jesus está conversando com os discípulos, conforme o texto de Mateus, e Jesus pergunta para os discípulos a respeito dele, e cada um diz alguma coisa, até que Pedro diz assim, Senhor, eu sei que tu és o Messias. E Jesus diz, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem o sangue, nem a carne que te revelaram isso. Mas meu Pai que está nos céus, não foi o sangue, não foi a carne, não foi o cérebro, não foi um raciocínio material, foi uma inspiração, foi o Pai. Pedro era médium. E naquele momento, não foi a carne, não foi o sangue, foi o Espírito que se manifestou. Minutos depois, Jesus começa a dizer, mas é necessário que eu entre em Jerusalém, que eu seja assassinado, que eu seja traído. Naquele momento, Pedro fica com medo, começa a se perturbar, e o medo fez ele baixar a conexão, sintonizou numa faixa perturbadora, e o texto do Evangelho é muito interessante, porque Pedro vai dizer assim, não, Senhor, nós no plural, nós não vamos deixar. E Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás, e não tentes ao teu Senhor. Quem lê o texto pensa que Pedro é Satanás. Mas como é que Pedro pode ser Satanás se Deus falou por ele logo antes? Não. Naquele momento Pedro era médium, ele sintonizou com o espírito perturbador. E Jesus viu isso e repreendeu a entidade espiritual que havia sintonizado com Pedro. Como todo médium, Pedro era feito de altos e baixos. Na família, a mediunidade pode se expressar, não através de fenômenos ostensivos, embora também aconteça. Os primeiros grupos espíritas, amigos, começaram na família. As primeiras casas espíritas, como não eram instituições, não havia instituições, começaram em reuniões familiares do evangelho, de oração, e de repente alguém desenvolvia mediunidade, um benfeitor espiritual se manifestava, vinha uma comunicação espiritual. Então as primeiras reuniões espíritas aconteceram em núcleos familiares e depois se tornaram instituições. Meus amigos, eu sei que já estamos caminhando para o tempo final, para a conclusão, e naturalmente para perguntas, respostas e assim por diante. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, nesse momento que estamos vivendo, as famílias têm uma importância muito grande. As famílias têm muita importância. Por quê? Porque na família nós temos vínculos de passado quase sempre. Os nossos familiares de hoje quase sempre têm vínculos do passado. Allan Kardec diz isso em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. As famílias da Terra quase sempre já eram famílias que se reuniam no espaço, diz Allan Kardec, e se materializaram no mundo material pela similitude, pela semelhança dos gostos, pelas preferências. Aí alguém vai dizer, ah não, minha família? Não consigo não, minha família, a coisa é braba lá, é briga, isso e aquilo, a coisa é séria, não, minha família eu não consigo me identificar não. E aí eu pergunto normalmente para essas pessoas o seguinte, e quando brigam com você, o que você faz? Eu brigo também. Similitude de gostos. Eu vejo muita gente assim, não, é incompatibilidade de gênios. Eu digo, mas como incompatibilidade de gênios? Não, quando brigam comigo lá, eu também respondo a mesma coisa. Ora, então é compatibilidade de gênios. É igual. A nossa família, diz o espírito Emmanuel através de Chico Xavier, é uma espécie de espelho de nós mesmos. É uma espécie de centro essencial dos nossos reflexos, como diz Emmanuel. Ou seja, quando você olha para sua família, está ali na sua família um pouco de você. Um pouco de você. Por quê? Porque são espíritos ligados no passado. E o que é que eu quero dizer com isso em relação à mediunidade? É que nesse momento de isolamento social, nesse momento de confinamento, mesmo aqueles que têm família estão afastados da família por solidão e estão compensando isso através da ligação, do telefone, da conexão com vídeo, para compensar a falta de contato físico. Mas a verdade é que, nesse momento atual, a privatização dos espaços públicos, isso é, o recuo que a gente está fazendo dos espaços públicos e ficando mais com a gente e mais com pessoas próximas, ou então sozinhos,
tem aumentado a nossa sensibilidade. Antes daqui eu estava fazendo uma palestra, na verdade era uma conversa, live com outra pessoa, e a gente falou isso, né? O aumento da sensibilidade. A gente está muito mais sensível agora. Sensível para os dois lados. Tanto sensível para as coisas emocionalmente negativas, como para as coisas boas. Tudo tem tornado a gente mais sensível. Parece, meus amigos, que esse recuo para casa fez a gente ficar com a maior empatia para quem está distante, para quem está longe. Talvez esse seja um dos grandes ensinamentos. Recuei para o espaço doméstico para ter empatia para quem está longe. Recuei da minha psicologia de grupo, porque aqui para nós, aí é uma opinião pessoal, tá? Eu nunca gostei de psicologia de grupo. Psicologia de grupo é uma coisa que eu olho com desconfiança. Sabe por quê? Porque aqueles jovens que jogam bomba na torcida alheia, no jogo de futebol, que chutam uma pessoa no chão, chutam a cabeça do torcedor da outra torcida até matar, quase sempre esse jovem de 16, 17, 18, 20 anos não faria isso se estivesse sozinho. Faz isso porque está em grupo. Aquele espírito de manada, de bando. A psicologia de grupo é que gerou as grandes atrocidades. Esse recuo, talvez, e esse distanciamento da psicologia de grupo tem feito a gente refletir mais em nós mesmos. Tem feito a gente mergulhar na gente. Tem feito a gente desenvolver mais responsabilidade individual. E com as mortes coletivas e com o problema coletivo que a gente está vivendo, a gente tem desenvolvido mais empatia para quem está mais distante. Olha só. Porque empatia para os nossos, para aqueles que é a nossa família, a gente já tem. A maioria das pessoas tem. Mas ser solidário para quem está longe, é um fenômeno que tem acontecido mais hoje. Quase sempre quem está longe não nos choca, não nos interessa. Mas a gente tem ficado mais solidário, tem ficado mais interessado em quem está longe. Porque o que a pessoa lá de longe está passando é o que a gente está passando também. Todos nós estamos passando por alguma coisa semelhante. Claro que com diferença de cada família, de cada caso. Mas a preocupação maior é única. Então, meus amigos, nesse momento, a sensibilidade aumenta. E a sensibilidade aumenta em favor de nós, para que a gente sinta o outro emocionalmente, mas para que a gente sinta também o mundo espiritual. Para que a gente possa sentir de maneira mais acentuada o mundo espiritual, para a gente ser mais intuído pelo bem. Os espíritos bons estão se aproveitando desse momento para nos ajudar mais. Não é só a atrapalhação que existe. Há muito espírito bom ajudando para que a gente possa evoluir. Mas é necessário que a gente tenha disciplina. A disciplina emocional que a gente está precisando ter em casa. Que aqui para nós, não sei se vocês estão vendo isso. Com esse confinamento dentro de casa, esse isolamento que a maioria das pessoas está passando, se a gente vacilar, a gente não sabe nem que dia é hoje, nem que horas são. Porque como todo dia parece igual, como a gente não tem horários, como a gente não tem rotina, como a gente não tem horário fixo para sair de casa, para voltar, horário, cumprir, etc. A falta de rotina deixa a gente assim desbussolado, né? Sem bússola. Se a gente vacilar, a gente acorda de pijama, come a comida dentro do copo de requeijão e daqui a pouco a gente virou homem das cavernas de novo. A gente acorda de pijama e dorme de pijama, nem tira a roupa mais. Por quê? Porque a falta de rotina pode gerar barbárie. A rotina estrutura a gente. E quem tem filho adolescente, quem tem filho criança, quanto menos maturidade tiver, mais rotina precisa. Viu? Porque o adulto que tem mais maturidade pode lidar com a rotina melhor, estabelecer a sua própria rotina. Ora, essa disciplina que a gente está precisando nesse momento doméstico é a mesma disciplina que a gente precisa na mediunidade, na sensibilidade nossa. É por isso que Emmanuel dizia a Chico, disciplina, disciplina, disciplina. Disciplina, disciplina, disciplina é o seguinte, ter horário para as coisas, ter rotina para as coisas, conseguir ter rotina para tudo e canalizar essas energias. Tudo que é canalizado, amigos, tudo que é canalizado aumenta as possibilidades. Então, oração, silêncio, autoconhecimento, meditação faz a gente aguçar essas antenas e a gente ser médium do bem. Não é incorporar espírito dentro de casa, mas é incorporar o bem
que os espíritos passam através de nós para dentro de casa. Através de uma boa convivência, através de bons relacionamentos, através de uma vivência mais afetiva, melhorar a nossa qualidade das nossas relações, né? A nossa empatia, valorizar aquilo que é importante ser valorizado, né? A coisa pior que existe na mediunidade é o exibicionismo. É o querer aparecer. Quanto mais o médium quer aparecer, mais ele perde a capacidade mediúnica. Esse recuo para a vida mais discreta, para a vida mais doméstica, está ajudando a gente a uma vida de mais verdade, mais verdadeira. Porque aqui para nós a vida social do Instagram, das redes sociais, tem muita mentira também. Se a gente viver só de Instagram, parece que o mundo já é um paraíso, já virou uma espécie de Shangri-La na Terra, de paraíso. Não, amigos. E talvez agora, com essa vida mais doméstica, mais interiorizada, a gente tenha usado até melhor a rede social. Tem usado até melhor para ser mais verdadeiro, mais autêntico, né? Mais honesto, né? Menos exibicionismo. Então, a vida familiar é uma vida sem exibicionismo, né? Porque é uma vida de intimidade. É uma vida que eu não preciso me preocupar por parecer, porque minha família sabe como eu sou. Eu posso ficar aqui para vocês nesse vídeo com essa carinha assim de anjinho barroco, mas aqui em casa o povo sabe como eu sou e conhece as minhas garras, os meus dentes de fora, né? E é assim com todos nós. Por quê? Porque na intimidade a gente se mostra mais, a gente aparece mais. Então, o convite da mediunidade em casa é a gente desenvolver os potenciais que a gente tem de bom. A gente tem mais vida interior, a gente tem tanta vida exterior, vida de Instagram, vida de Facebook, vida de WhatsApp, vida de foto, de selfie. E a gente não tem vida interior. E por isso a gente deprime com facilidade. E por isso os transtornos de ansiedade. Mediunidade em família é vida interior, que a gente vai sentir a intuição. E a gente vai ser mais amoroso dentro de casa. A gente vai conseguir se conduzir melhor dentro de casa. E a gente vai conseguir acender luz. E a luz é importante em momentos de treva. Porque, amigos, é fácil eu ser bom com com comida boa, com a musiquinha de fundo, uma MPB, uma bossa nova de fundo tocando, eu confortável no sofá, assistindo meu filme, tomando meu suco, comendo a minha comida gostosa. Aí é fácil ser bom. Aí eu tenho uma caridade para todo mundo. Mas ser bom na dificuldade, na pressão, no estresse, esse é o desafio. E esse é o desafio também na mediunidade. Então, amigos, eu agradeço a oportunidade, agradeço o ensejo, me coloco agora à disposição a todos vocês para quaisquer perguntas, para quaisquer questões. Muito obrigado, muita paz. Perfeito. Perguntas pertinentes. Enquanto eu penso sobre elas, eu fico pedindo ajuda aos universitários, né, que é os espíritos amigos. Sobre a pergunta de Antônio Carlos, de fato, Allan Kardec, não há na biografia dele, não há nenhum dado na biografia dele que diga que ele era médium ostensivo, no sentido de participar do transe. E pelo caráter da tarefa dele, isso era ideal. Se ele fosse um médium ostensivo, a tarefa dele, o trabalho dele poderia ser visto com suspeita. Ora, ele é médium ostensivo, então ele sente essas coisas, ele está contaminado. Mas como ele era um pesquisador frio, entre aspas, frio, isso é, racional, ele podia examinar o fenômeno mediúnico através das médiuns que ele examinou de fora. Ademais, como ele era um intelectual, uma pessoa muito sábia, muita gente poderia dizer que aquelas ideias extraordinárias surgiram da cabeça dele. Mas a grande maioria das médiuns, se não a totalidade, aliás, a totalidade dos médiuns, ou a grande maioria das médiuns que ele examinou, eram meninas de 12, 13, 14, 15 16 anos. Meninas mal saídas da infância, entrando na adolescência. E, aliás, meninas. A mulher no século XIX nem entrava na escola. A maioria das mulheres naquela época não tinha cultura. No máximo aprendia a tocar um instrumento e as prendas domésticas. Então foram essas mulheres, essas meninas, adolescentes, que ele tentou ocultar o nome para protegê-las, uma vez que mais tarde seriam mães de família, e que poderiam ter a vida ameaçada, já que a obra espírita gerou agressividade de muita gente na época. Allan Kardec escondeu o nome delas.
e ocultou para protegê-las, né? E então, a gente não tem registro que ele seja médio ostensivo, mas sem dúvida nenhuma eu concordo, ele deve ter tido uma intuição maravilhosa, ele deve ter sido intuído pelo mundo espiritual, afinal ele tinha perguntas fantásticas aos espíritos, ele fazia questões muito importantes, questões que são mais importantes. Às vezes, quando eu leio o livro dos Espíritos, as suas 1019 perguntas, eu fico pensando que todo o sucesso daquelas respostas está na forma como a pergunta foi feita. E as perguntas que Kardec fazia, às vezes eu pego, Divaldo Franco fala isso, né? Às vezes eu pego uma pergunta do livro dos Espíritos, principalmente quando eu estava lendo inicialmente, eu vejo uma pergunta e penso, mas os Espíritos não pensaram em nisso, naquilo. E quando eu olho a próxima pergunta, é justamente isso. Eles, meu Deus, Kardec pensou tanta coisa, e ele não tinha internet, não tinha nem luz elétrica, na época dele era lâmpada a gás ainda, a eletricidade estava surgindo ainda. Então você veja a maravilha que era o assessoramento do mundo espiritual, mas sem sombra de dúvida ele estava em sintonia com esse mundo espiritual, embora usasse as médios como cobaias, entre aspas, né? A mediunidade no mundo espiritual foi descrita muito bem por André Luiz, a começar com a obra Os Missionários da Luz, né, que tem sessões no mundo espiritual, Os Mensageiros também, Libertação e outras obras, Filomeno de Miranda, que tem também várias descrições sobre isso, que fala dessa mediunidade entre planos. No caso em pauta da mediunidade no mundo espiritual, nós estamos com um espírito que consegue servir de veículo entre um espírito muito desmaterializado, muito sutil, que ele assimila, que ele serve de instrumento para passar uma mensagem a uma esfera do mundo espiritual mais densa. Então há médiums no mundo espiritual, médiums que estão entre uma dimensão e outra do mundo espiritual, como acontece aqui no plano físico, que o médium é instrumento do mundo espiritual para o mundo físico. Na espiritualidade acontece isso entre dimensões de vibrações diferentes. Há vários casos descritos pela literatura a esse respeito. Esse é um problema muito delicado, é um problema que deve ser meditado em cada caso é um caso, é um problema que deve ser refletido com muito cuidado. Ideal, no sentido geral, é evitarmos os transes mediúnicos nas residências. Porque por melhor que seja a nossa residência não está equipada com as mesmas defesas e potenciais magnéticos da casa espírita. No transe mediúnico, a gente pode dar passagem aos espíritos bons, mas também os espíritos em sofrimento. E as nossas casas, a gente convive em nossas casas, a gente vive em nossas casas. E os espíritos que a gente dá passagem em transe mediúnico, nem sempre são levados já para as cidades espirituais, para as colônias. Muitas vezes ficam no ambiente sendo tratados. Se a gente abre o canal para essas entidades começarem a se comunicar, pode acontecer de elas ficarem ali na nossa residência um tempo. E como nós temos momentos de instabilidade, momentos de fraqueza, momentos de oscilação, aquelas entidades ali presentes e a nossa presença pode abrir espaço para fenômenos obsessivos, para atrapalhações, para perturbações espirituais. Razão pela qual os melhores autores, Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e outros, não recomendam sessões mediúnicas feitas em casa de um modo geral. Sessões mediúnicas têm a ver com um trabalho em que a casa espírita, porque tem anos aquela instituição ali, as pessoas orando, então a atmosfera espiritual é preparada por causa da oração das pessoas. E em casa a gente tem os nossos desafios, a gente tem momentos de alegria, mas tem momentos de aborrecimento. Então a atmosfera espiritual do centro está mais bem preparada. Eu sempre uso essa metáfora. Prestar socorro, a gente presta socorro até no meio da rua. Mas cirurgia, a gente faz cirurgia no hospital. Por quê? Porque a sala cirúrgica é asepsiada, é limpa, é higienizada. Da mesma forma, a reunião mediúnica no centro é asepsiada, é uma sala cirúrgica. Então, de modo geral, não deve ser feita em residências, porque a gente não tem condição, especialmente porque a gente tem ainda conflitos, tem desafios em casa. Então, dá passagem não. Agora, é claro, às vezes acontece de pessoas na casa, membros da família, serem todas pessoas que participam já de sessão mediúnica, pessoas que já têm maturidade, que já estão, digamos assim, acostumadas com o fenômeno. Nesse sentido, faz um evangelho no lar.
em oração, e de repente um médium daquele que já é um médium adestrado, que já é um médium equilibrado, de repente sente uma presença espiritual, uma presença positiva, e o médium pode saber se é uma presença positiva ou não, ele sente as sensações. E aí, naquele clima de harmonia, todo mundo ali é maduro, todo mundo ali já está acostumado, e de repente acontecer de dar uma mensagem espiritual, uma ou outra vez, vá lá. É válido. Agora, que a gente não transforme nossa casa, nossa residência, em uma reunião mediúnica, uma reunião espírita. De maneira geral, isso não é recomendado. E os espíritos bons sabem o que está acontecendo, está sabendo da pandemia, e não vai querer forçar a mediúnica pela goela abaixo da gente. Porque eles sabem mais do que a gente o que está acontecendo. Então esse é o momento de recolhimento, esse é o momento talvez da gente usar nossas forças mediúnicas de uma outra forma, né? Da mesma forma que quando o médium fica doente, em cima de uma cama, ele não pode ir para a sessão mediúnica, ele não deixa de ser médium, mas os espíritos bons compreendem. Da mesma forma que uma grávida, a gravidez não impede necessariamente a médium de participar. A gravidez não é doença, é um fenômeno. Mas a grávida de 8 meses, que às vezes não pode ficar mais, não consegue ficar mais sentada, por exemplo, numa sessão mediúnica de 1h30, 2 horas, às vezes evita. Ou uma gravidez de risco que a pessoa precisa ficar deitada, e se ela for médium, mas os espíritos compreendem. Os espíritos bons compreendem. Há exceções. Esse momento é uma exceção. Então que a gente faça oração, que a gente faça vibração, porque quase sempre as nossas casas não estão equipadas. Agora, com exceção, quem lê o Diálogo com as Sombras vai ver Hermínio de Miranda falar de uma exceção, né? Ele próprio fazia na residência dele, ele próprio fez isso na residência dele. Mas no caso de Hermínio de Miranda, era ele praticamente a esposa, ele teve filhos, mas os filhos já moravam cada um lá, e tinha uma vida familiar equilibrada. E nesse sentido pode até favorecer, porque a gente não pode negar também que a casa espírita que está em tão pé de guerra, que está um desequilíbrio na casa espírita. A gente não pode negar isso. Então há exceções. Hermínio Miranda tinha uma vida equilibrada ali, uma atmosfera equilibrada, e ele conseguiu na casa dele uma sala própria, afastada, que nem a faxineira entrava. Ele deixava fechada e só ele entrava para fazer a limpeza. Nesse caso, foi nessa sala mediúnica que ele teve as grandes experiências do laboratório mediúnico, na qual gerou Diversidade dos Carismas, um livro fantástico, Diálogo com as Sombras, e os conteúdos de Nossos Filhos São Espíritos, foi dessa mediúnica, e tantos outros que apareceram graças a essa mediúnica que ele fazia na sua residência, numa sala anexo. Nem sempre a gente tem condição de fazer isso. É claro que a espiritualidade leva em consideração tudo isso. Ideal que a gente evite, com algumas exceções que a gente evite, né? Então essa é a nossa recomendação.